Um ponto a ser adicionado no estudo de Estado e democracia, creio eu, são os obstáculos para a democracia, segundo Norberto Bobbio. O Bobbio é um autor transdisciplinar, multidisciplinar, porque ele estudou como poucos o direito, a teoria do direito. Tem livros que eu recomendo muito, como Positivismo Jurídico, A Era dos Direitos, que é um compilado de artigos onde ele flana entre teoria do direito e ciência política. Em ciência política, ele escreveu sobre Hobbes, uma das obras de compilação desse autor que eu acho das mais completas. É, E além disso, escreveu sobre o futuro da democracia, uma obra que eu também recomendo. Eu sou do tempo que autores como Bobbio eram lidos na graduação. Lidos. Não eram só, perdão, não eram só objeto de resumos pontuais em YouTube ou estudos via ChatGPT. Eu às vezes acho que a geração de estudantes de direito hoje, e sem generalizar, é lógico, tá achando que direito é como sentar no pudim, que é muito mole. E não é bem assim. Precisa de leitura, precisa ir aos livros, e precisa de uma dimensão e tempo de dedicação maior. Mas vamos aqui tentar compilar o que seriam os obstáculos da democracia, segundo Bobbio, já que esse estudo de Estado e democracia é muito amplo e eu acho que ele não se esgota apenas com os textos e vídeos já apresentados. O primeiro obstáculo é a desigualdade social e econômica. O que o Bob vai dizer? Que nós temos uma democracia formal, que tem procedimentos, as eleições, uma constituição repleta de direitos, o direito ao voto, mas nós não temos uma democracia substancial que dê aos indivíduos, aos cidadãos, igualdade real de condições. Então, existe uma desigualdade de acesso a bens materiais e isso prejudica a participação de todos de forma efetiva na vida política. Como é que eu vou pensar que um cidadão vai participar da vida política com o ativismo que ele deveria se ele não tem condições materiais mínimas de vida, se falta educação, moradia, saúde, alimentação? Como é que eu vou recriminar o cidadão que vende o voto por um botijão de gás para pagar a conta de luz, por valores que vão garantir uma compra em casa, por uma cesta básica? Eu não estou no lugar destes cidadãos. Então, é complexo mesmo falar em democracia quando existe miséria, quando existe pobreza e determinados cidadãos não têm acesso a bens materiais e informações para ter pleno esclarecimento e participar ativamente da vida política. Um segundo obstáculo seria o poder invisível. O Foucault fala que não existe um poder ou um poder institucionalizado, mas sim redes de poder que são invisíveis, que não são fáceis de serem diagnosticadas. Centros de poder que operam à margem do processo democrático, do controle democrático. As grandes corporações, serviços secretos, a bem paralela, né, gente? Que coisa quixotesca, né? Elites econômicas, ficou claro, por exemplo, na Lava Jato, o poder que bancos e empreiteiras tinham na fixação de pautas governamentais, licitações, e
para alguns é um Estado dentro do Estado, que acaba influenciando decisões políticas e isso sem transparência ou controle social. Ou vocês são ingênuos de achar que a energia elétrica vai aumentar, encarecer e um veto do presidente é derrubado de forma boa para a população, ou a compra de energia elétrica de entes privados, sendo certo que já existe energia elétrica o bastante para futuras gerações, se isso não é o poder das grandes corporações influindo na vontade do Congresso Nacional Brasileiro. Esse é um exemplo do nosso amigo Bob, do poder invisível, entre aspas. A burocratização do Estado é o terceiro obstáculo. Ter acesso ao Estado é difícil, porque ele é muito burocrático, muito complexa a administração pública. Então, cria-se uma distância muito grande entre governantes e governados, isso dificulta a participação popular e o sistema político vai se tornar mais opaco. Se alguém tem uma dificuldade, por exemplo, e necessita de um benefício previdenciário, vai se deparar com o meu INSS e toda a ineficiência do site do aplicativo nesse sentido. Ou vai ligar para 135 do INSS e vai passar muita raiva, porque vai demorar a ser atendido e vai ser mal atendido. Outro obstáculo, segundo o Bobbio, quarto obstáculo para a democracia é a desinformação, é a manipulação da opinião pública, que é feita pela mídia televisiva, pela mídia radiofônica, por várias espécies de mídia. Mídia eletrônica, rede mundial de computadores, o Zap, o Instagram, o Telegram, o Facebook, o TikTok. Eu sou democrático em apontar o Twitter, o antigo Twitter, hoje X. Eu sou democrático em apontar redes de desinformação que comprometem a opinião pública livre e informada. Nós temos a distorção dos fatos, bem como a fake news, que é a produção deliberada de mentiras para ludibriar a população e fazer com que a polarização, extremos políticos iludam a população. Os meios de comunicação acabam sendo instrumentos de poder. Eles deveriam dar voz à população, o direito de antena, de ampla participação popular, mas na verdade eles não ampliam, eles restringem a democracia. O quinto obstáculo é a crise de representatividade. Olha como é que saiu ruim. Representatividade, agora saiu bom. Que é a perda de confiança nos partidos políticos. Se tornaram máquinas de poder, de conquista, de preservação de poder e que são manipulados lá quando a gente fala em poder invisível. Eles são objeto da colonização do mundo da vida, da monetarização, ou seja, são comprados, esse é o termo que tem que ser dito, por elites e interesses econômicos que patrocinam esses partidos. Eles ainda têm fundo partidário, que é uma fábula, né? Enfim, existe uma perda de confiança nos partidos políticos, que não dão voz à população, que não dão voz a grupos políticos diversos, mas sim são instrumentos de conquista e preservação de poder e fisiologismo, e uma crítica às instituições representativas, o Congresso Nacional, a Presidência da República, que não conseguem passar confiança. Então isso gera, ora, apatia e abstenção do cidadão comum, ora, muita revolta e descrença no sistema político. Há uma deslegitimação da política e isso enfraquece o funcionamento da democracia. E, em último lugar, a sexta premissa dos obstáculos da democracia, segundo Norberto Bobbio, são as promessas não cumpridas da democracia.
Promessas como a igualdade efetiva entre cidadãos, o acesso equitativo, justo e equilibrado de informações. Sem informação, eu não posso ser um cidadão que possa verdadeiramente participar da vida pública. Eu vou estar alienado, eu vou reproduzir dogmas e informações que são inverídicas. Eu vou acreditar em qualquer lunático dizendo fake news em rede social. E a falta de uma participação ampla e significativa do cidadão comum na vida política. São as promessas que a democracia faz e não cumpre. O Bobbio vai dizer que a democracia ela é algo em constante construção e que vai exigir vigilância perene, um olhar crítico e um aperfeiçoamento contínuo. É isso.